Bom, gente, vamos lá então, né? Para a gravação de mais um episódio do Pode Prosear. E hoje nós vamos prosear aqui com o presidente da Fundação Cultural, Cássio Facuri, que está aqui, que não é um outro aí, mas é o Cássio Facuri. Está aqui para prosear com a gente vai falar de muita coisa. Tem muito assunto para a gente abordar nessa questão da Fundação Cultural, né, Cássio? E a gente já se encontrou em outros microfones por aí, né? Falamos de algumas coisas. Mas primeiro quero que você dê o seu boa noite aí para os nossos telespectadores, que o Pode Prosear vai ao ar hoje às 20 horas, né? Então, fica à vontade de você dar seu boa noite, dar seu recado, aí a gente começa a prosear. Bom, quero dar meu boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Esse podcast Bom de Prosa, e aqui a prosa é antiga, porque a amizade é antiga aqui, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né, moça? E falar de cultura em Uberaba, falar de fundação cultural, falar de projetos futuros, falar de reestruturação, falar de artista. Nós estamos aqui para falar de cultura mesmo e bater essa prosa boa. Falar de cultura é bom demais, né? Com certeza, é um assunto que se a gente tivesse muito tempo, infelizmente o Cássio está com a agenda meio apertada, então a gente vai tentar abordar o máximo que a gente puder, né? Sim. Cássio, como amanhã é uma data muito especial, né, e o Brasil tem aí, infelizmente, né, uma mancha que é o último país a abolir a escravidão, né? Mas aí a gente tem as comemorações, que aliás a Fundação já começou as comemorações antes, né? Já tá, sim, vários eventos já foram feitos aí, na semana passada na Concha teve eventos, né? E eu queria que você falasse um pouco do geral dessas comemorações e do geral dessa questão do 13 de maio. Sim, 13 de maio é uma data de suma importância no calendário cultural do Brasil, né? E Uberaba não podia ser diferente, né? Haja vista a importância da comunidade afro em Uberaba. São 53% da nossa população é descendente afro, e essa cultura está viva na nossa veia, no convívio diário da nossa cidade. E 13 de maio é uma data importantíssima, é uma data que lembra, né, a luta, a resistência desse povo forte, desse povo amoroso, desse povo que trouxe essa cultura para enriquecer a nossa vida, né? E a cidade de Uberaba prepara sempre uma abordagem de muita lembrança dada a importância dessa data, né? Da abolição da escravatura, assinatura da Lei Áurea e outras vertentes que a gente pode abordar, né? Porque no dia 13 de maio, né, você sabe, foi abolida, os negros foram libertados, mas foram libertados sem nenhuma condição de subsistência, sem nenhum avanço, nenhuma legislação, nenhum apoio, né? Então, acaba que a escravatura ainda perdurou por muito tempo, não pelos os proprietários dos escravos na época que os libertaram, mas essa escravidão moral, essa escravidão de subsistência, né? Deu a liberdade, mas aonde eles vão morar, o que eles vão comer? E isso precisa ser, essa resistência precisa ser lembrada assim, porque a gente ainda tem muito que reparar. Na verdade, a gente não pode falar que o pessoal não tem muito a comemorar, ainda tem muita a conquistar, né? Eles ainda é o começo, a luta é muito longa ainda, né? Mas eu queria que você falasse que eventos foram realizados, como é que está a programação de amanhã, que é tradicional. Eu vou até pedir ajuda aos universitários aqui, porque é uma programação extensa. Até pouco parece que vai ser na Catedral Metropolitana. Vai ser na Catedral Metropolitana, recompondo uma história que começou ali, né? A Praça Princesa Isabel, na realidade, aquela praça ali no São Benedito, onde os festejos se aconteciam, né? Os cortejos aconteciam ali entre a praça e a Praça da Matriz, né? Então, voltou-se a escolha, os festeiros aqui escolhem essa formatação, né? E a Fundação Cultural achou muito bacana, tá ali em frente ao prédio da Fundação Cultural, né? O cortejo vai passar ali de todos os nossos termos de Congados, Moçambiques, Afoxés, Catupés e Vilões, né? Deixa eu buscar aqui, só um minutinho. Antes disso, eu queria falar que nós implantamos, né, através do projeto de lei do pastor Heloísio, vereador pastor Heloísio, a semana antirracista em Uberaba, né? São várias ações nesse sentido e muita notícia boa, né? Por conta dessas ações, Uberaba foi qualificada a estar no seleto grupo aí de 36 cidades antirracistas, né? Inclusive é o primeiro município mineiro, né? É o primeiro município mineiro. E eu queria que você falasse um pouco, assim, depois que você falasse aí dessa questão de amanhã, um outro assunto que a gente queria abordar é isso, né? O que exatamente significa essa questão de Uberaba estar inserida nesse projeto das cidades antirracistas? O que esse projeto prevê aí? Porque acredito que essa questão da luta antirracista, ela é uma luta
né, contínua, ela não Sim, vai ser ela uma é coisa, diária né? mesmo. Então, assim, quais os projetos estão sendo desenvolvidos? O pastor Heloísio, inclusive, é um cara que eu respeito muito nessa questão, porque é um cara que batalha muito essa questão, Sim. né? Então, isso é interessante para a gente falar um pouco disso. Se você puder falar um pouco dessa questão da... Obrigado, meu bem. Vamos falar primeiro do 13 de maio, depois a 13 de gente maio, avança isso. nessas questões. Ó, o 13 de maio, o festeiro desse ano é o Bruno José e a Gisele de Oliveira, né? Nós vamos ter aí o encontro às 7 horas da manhã, né, dos Congados, Encontros Congados Moçambiques, Afoxés e Vilhões, na rua Mato Grosso, ali no bairro Santa Maria. Às 9 horas da manhã, saída do Fitão da rua Mato Grosso, para chegada às 11h30, a expectativa ali na Praça da Matriz, né, na Catedral. A missa em intenção à alma dos cativos, divulgação dos festejos vai acontecer, e às 13 horas as apresentações do Terno de Congado em Moçambique ali no entorno da Igreja Matriz, né? Teremos às 22 horas lá no Uberaba Tênis Clube o baile, o tradicional baile, né? E às 23h30 a coroação e apresentação dos festeiros de 2024, do ano que vem. Essa é a programação do dia 13 de maio. Que é essa defesa que a gente tem que fazer, é uma data no calendário importantíssima no calendário cultural brasileiro, né? E a gente está nessa defesa dessa cultura, de cultuar essa data, né? Dessa luta de resistência. Todo mundo acha que é festividade, não é uma data de lembrança, de luta, de resistência dessa comunidade tão importante para a gente. Bom, vou falar com você agora do que algumas ações. Eu vou falar de cabeça que são ações importantes que a gente precisa pontuar aqui. Você falou do pastor Heloísio, vereador. Do vereador pastor Heloísio. O vereador pastor Heloísio, ele tem feito uma movimentação como o vereador negro da 19ª legislatura, né? E ele tem abordado essas questões antirracistas, essas questões de avanço com muita veemência, né? E tem conseguido com os outros pares, com os outros vereadores também, sensibilizar e ver que a gente precisa avançar nessas questões. Então, foi criada a Comissão Permanente, né, de combate à intolerância racial. Através da que criou-se a Semana Antirracista. Nós temos ele como o presidente da Comissão de Cultura na Câmara, né? Então todas essas questões é o parceiro de primeira hora na Câmara, junto com outros vereadores, lógico, mas ele é o presidente. Então essas ações feitas, junto com outras ações aqui, eu vou até porque são muitas ações de educação nas escolas, né? Foram várias visitas que a coordenadoria, a criação da própria coordenadoria em governos passados, deu legitimidade para a gente avançar com política pública nesse sentido. Então, nós fizemos durante o ano, desde o começo da nossa gestão, nós fizemos a 5ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que gerou o nosso plano municipal que a gente está seguindo, que é o norteador, né? Fizemos essa chamada pública através da conferência e elaboramos um plano estruturado, com estratégia e monitoramento de todas as ações antirracistas na cidade. A formação em torno da Lei 10.639, né, que leva todo esse contexto para dentro das escolas, né, a informação para a população, são várias rodas de conversa, vários sistemas de workshops para que a gente discuta isso com mestres desse tema no Brasil inteiro, né? A elaboração das matrizes curriculares, como eu falei, na base da educação étnico-racial nas escolas, os estudos para ampliar o trabalho de culturas, como capoeira, também na cidade, né? Nós estamos revitalizando esse que estava esquecido e precisava de uma atenção, respeito à diversidade, humanização e as tratativas dos espaços junto com o esporte. Lá no caso da FUNEL também já está acontecendo um trabalho junto a várias atividades ali humanizadas nesse intuito de entender, né? É o compartilhamento do esporte, né? Para evitar o que a gente vê aí nos campeonatos aí, agora muito menos no Brasil, mais no exterior, atos antirracistas com próprios companheiros de esporte, né? Fortalecimento da equipe heteroidentificação, né, nos concursos da PMU, aquele fazendo valer, né? A gente até convocou no passado, a coordenadoria convocou, a gente fez um censo, né? Onde chegamos a esse número de 53%, então isso é muito bacana. As parcerias com as entidades, o FTM, SEBRAE, né? Fortalecimento, buscando a pesquisa, buscando as orientações aí de empregabilidade para a comunidade que se sente, às vezes, sente preconceito nisso. Nós estamos tentando quebrar esse paradigma, criando essas campanhas
e essas ações efetivas junto a essas entidades. Projeto do Terreiro Legal. Esse projeto do Terreiro Legal, queria que você falasse um pouco desse projeto, porque esse projeto é dessa gestão. Sim. Fala um pouco desse projeto. É o projeto para legalizar o terreiro, dar toda a documentação para que o terreiro tenha a sua legalidade. Aquele questionamento, o terreiro aqui não tem documento, ele não tem isso, a gente está ensinando eles como fazer para ter o alvará, para ter o respeito da sociedade, a legalidade, para ter o respeito da sociedade de entender. E esse número cresce a cada dia, já foram mais de 50, se não me engano, eu não tenho um dado aqui exato, mas já foram mais de 50 terreiros legalizados. Isso vem unificando, trazendo todos para dentro da Fundação Cultural, num guarda-chuva de amparo, né? Para que eles, e também conhecê-los, quantos são, aonde estão e o que necessitam, para a gente aí sim desenvolver política pública de auxílio a eles, né? Isso é muito importante, esse do terreiro legal, para a gente saber o que veio. Aí conta a história da ancestralidade, o terreiro é discípulo de tal, que é discípulo do outro. A gente vê todo o caminhar de evolução através desse programa, né? O primeiro edital de cultura pública afro-berabense, né, que é esse que nós estamos fazendo dia 13 de maio, é uma quebra de paradigma, é um sonho. A gente trata de maneira isonômica todos os ternos de Congado, né? Então a gente faz uma premiação, né? Porque são patrimônios imateriais da nossa cidade e precisam ser zelados como tal, né? Então a gente, junto com o Departamento de Cultura, junto com a prefeita Elisa, o gabinete da prefeita Elisa, Secretaria de Governo, a gente viu a necessidade, todo o governo, de fazer uma premiação isonômica e justa para todos. Então, aqueles que se cadastraram estão recebendo um aporte, cada um de R$3.000, para ajudar a custear as festividades, para ajudar a custear o desfile, né? Compra de... É um valor irrisório, mas não tanto, mas já é um marco para o ano que vem, se Deus quiser, a gente conseguir melhorar essa condição para eles. Então, esse primeiro edital é uma quebra de paradigma, trazendo essa oportunidade de forma isonômica para todos. Tem muitas ações aqui. Agora vamos falar do pacto. Isso. Do pacto que colocou o Uberaba nessa condição aí mundial, né? O que é uma rede. Isso? O que consiste isso? É uma rede antirracista. Vai ser sediada agora essa questão no Rio de Janeiro? Né? A sede brasileira agora é no Rio de Janeiro, né? Temporário, depois vai mudando. É uma rede da Unesco, né? Uma rede mundial, né? Da ONU através do braço da Unesco, das cidades antirracistas que avançam na política antirracista, que vão avançando nessa questão e melhorando o convívio cultural e valorizando a influência da comunidade na sociedade como um todo. Então, como eu te falei, né, 53% ela é maioria na nossa cidade, a influência é direta, né? Então a nossa cidade já mostrou isso no passado, porque de movimentos culturais aqui nasceu a Fundação Palmares em Uberaba. Em movimentos de Uberaba gerou-se essa discussão, foi criado no passado, e daqui nasceu a ideia da Fundação Palmares, que hoje é um ícone no Brasil também, mais uma ferramenta de valorização cultural da cultura afro e outros temas nesse sentido antirracista. Então, o pacto é o que aconteceu no passado, agora em rede mundial. Então, Uberaba, com todas essas ações e algumas que já foram feitas no passado, colocou Uberaba na condição de poder se inscrever e fazer parte desse pacto mundial aí. No Brasil são 36 cidades e Uberaba está entre elas, entendeu? E isso vai trazer oportunidades e oportunidades, são programas de incentivos e investimentos aqui nessas linhas de deflagração de políticas antirracistas Brasil afora. E Uberaba vai ter condição de se beneficiar desses projetos criados pela Unesco. Cássio, vamos falar um pouquinho aqui da cultura no geral. A gente enfrentou aí um período aí meio complicado para a questão da cultura, que muita gente, eu cheguei inclusive a discutir com familiares meus, assim, nunca vi importância nenhuma de artista nenhum para nada. Eu falei, é verdade, quando você terminou com uma namorada, tal, você não ouviu uma música, quando você não leu uma poesia, você nunca usou a arte para nada. Então, assim, as pessoas às vezes não têm noção do que é a arte. Né? A importância da arte na vida delas, né? A arte é uma coisa, primeiro, que é uma forma de ver o mundo, né? Uma forma de expressar esse mundo do artista, muito próprio do artista, e aí a percepção do seu meio ali, né? Mas aí eu queria que você falasse um pouco da questão, nós temos hoje a questão da lei Paulo Gustavo, né? Sim.
que também é um recurso que veio para socorrer também essa questão dessas pessoas, do pessoal que trabalha com arte. Eu sempre comento isso, o pessoal passou uma fase muito difícil na pandemia, né? O pessoal que vive disso, o pessoal que vive da noite e tal, muita gente teve que se virar, né? E eu queria que você emendasse essas duas questões que a gente falou agora, sobre uma outra muito importante. Era praxe em Uberaba a gente ver artistas irem para as redes sociais e reclamar, paga lá o meu lá, tal, toquei em tal lugar, toquei na Concha, toquei... até a hora que eu falei para o pessoal que você viria aqui, o pessoal, fala da Concha, a Concha é bom demais, vê com ele, fala para manter a Concha, para incrementar a Concha. Eu falei, só que, aí eu comentei isso, falei, eu lembro que antigamente muita gente ia para as redes sociais e falava, tô precisando receber, já fiz um show lá na Concha, mas tem um ano e tal. Como é que tá isso hoje? Como é que tá essa situação? Vou respirar fundo, porque a gente tem que prestar, assim, é emocionante falar disso, né? Você sabe muito bem disso, né? Eu completo esse ano 35 anos de meio artístico e eu sei muito bem todos esses temas que foram abordados, eu sinto na pele tudo que todo artista uberabense sente. Vários governos passam, várias gestões passam, e tem aqueles que são mais atentos a questões culturais e outros não. Então, às vezes a cidade está precisando de um investimento maior ali na área da saúde, na área da educação, e esse dinheiro do município sempre é muito pouco, precisa ser remanejado aonde o corte acontece, né? Na cultura. Então, passando por alguma dificuldade, aonde que o corte acontece, uma das primeiras pastas, graças a Deus, e a prefeita Elisa veio nessa concepção. Quando ela fez o convite a mim, uma coisa que ficou bem claro entre a gente é que nós teríamos a atenção necessária e os recursos necessários para construir o alicerce, para que a Casa da Cultura não sofresse mais como sofreu no passado. Outros gestores fizeram muitas coisas pela cultura e outros não, é como eu te falei, isso vai de prerrogativa de direção de governo, né? Mas esse governo deu sim atenção, porque vínhamos de uma pandemia, estávamos ainda numa pandemia, em 2021, quando a gente assumiu, né, a Fundação Cultural, era um caos. Eram companheiros de luta de décadas, aí, artistas lá vendendo seus instrumentos, suas ferramentas de fazerem arte para poder alimentar, para poder levar o sustento para dentro da sua casa. São pais de família, são cidadãos como qualquer outro. Então, vou falar disso que é amplo, né? Então, o sentimento foi primeiro de arregaçar as mangas e matar a fome. Eu acho que a pessoa, quando está com fome, ela não consegue pensar mais nada. Então, e tínhamos muitos em dificuldades mesmo. Famílias inteiras que dependiam do segmento artístico que não conseguiam fazer o recurso necessário para trazer o alimento para dentro de casa. Conseguimos através de empresas, através da sensibilidade, cata daqui, cata dali, foi um cata-moedas aí no governo todo para que a gente não faltasse. Contamos com empresas locais, contamos com apoio de vários segmentos, mas nós conseguimos dar pelo menos um programa de entrega de bolsas, foram, se não me engano, mais de 800 ou 900 cestas, quer dizer, cestas básicas, boas, para que passasse aquele período. E, ao mesmo tempo, como a gente não tinha atividade de rua, nós adotamos a política de fazer a limpeza na casa, na maneira metafórica de falar. Vamos organizar a nossa casa para a hora que o negócio voltar, a gente ter toda a dignidade para oferecer para esse segmento que tanto sofre. Fomos o primeiro a parar e os últimos a voltar. Segmento de evento, segmento cultural, o primeiro a parar. Primeira coisa que se corta em período de crise é evento. E a última a voltar. Enquanto não tinha toda a segurança sanitária, a gente não voltava com os eventos. Graças a Deus esse período passou. Mas a nossa gestão teve essa atenção de, ao mesmo tempo que estava ali combatendo aquele mal estava fazendo o dever de casa e cumprindo, já elaborando, limpando, pagando as contas, credibilizando, já com aquela política na cabeça. Eu preciso credibilizar, os artistas sofreram muito, já ganham pouco e demoram para receber. O que acontecia lá na Fundação Cultural? Era justamente isso que você falou. Então, o que acontecia? Foram afastando da Fundação Cultural porque viram que a Fundação Cultural, em vez de trazer fomento para o artista, estava gerando maiores problemas. O cara ia lá tocar, tinha dificuldade, o processo às vezes tramitava no tempo errado, faltando documento, dava aquela morosidade. Nem vou falar da transferência de recursos, mas vou falar de alguns desses problemas. Primeiro colocamos um bom fluxo,
sentamos com a Secretaria de Fazenda, garantimos que o repasse da Fundação Cultural, do Odessa da Fundação, fosse efetuado naquele período de todo mês, para garantir o nosso planejamento. Fizemos um planejamento, adotamos uma estratégia boa nesse sentido e começamos. Aí recompomos o valor, primeiro, né? Recompomos o valor, esse é um valor digno, fizemos uma pesquisa de mercado, hoje a Fundação paga um cachê altamente digno, talvez um dos maiores da cidade hoje, de forma isonômica para todos os artistas. Segunda coisa, eu preciso de transparência nesse processo de contratação. O que nós temos? Fomos na busca ao mercado e encontramos, pela orientação do Ministério Público, uma plataforma digital, onde o próprio artista se cadastra lá com toda a sua documentação, coloca seu release e pareceristas fazem a pontuação daquele artista para colocar ele na ordem de apresentação. Mas todos estão cadastrados e quase todos, eu acho que na sua totalidade, se apresentam nesses editais durante esse período, né? Aliás, agora vamos abrir, está finalizando o último edital, nós vamos abrir um outro, né? A gente tinha 53 cadastrados no passado, na primeira vez nós já fomos para quase 300 e pouco, e agora já tem 1.000, já na a busca com a gente já tem 1.000 para fazer o nosso cadastramento, é um levantamento que a gente faz pela pesquisa que a gente tem daqueles que já estão cadastrados, e pessoas que nos procuram para quando vai abrir o cadastro, quando vai abrir todo dia nas nossas redes aqui, quando vai abrir o novo cadastro? Está para abrir, está sendo preparado para abrir. E nesse meio tempo, o que acontece? Nós fomos criando credibilidade. Os nossos artistas que se apresentavam conosco nesse novo sistema recebiam em dia e um valor considerável. Essa notícia andou de forma boca a boca, entendeu? Precisávamos aí, então, de uma vitrine cultural para mostrarmos o potencial dos nossos artistas logo depois que a pandemia. Então, o que nós temos de vitrine cultural? Nós temos a Concha Acústica com o projeto, que é um projeto de revitalização, corremos atrás, fomos atrás da CESUR, fomos atrás de vários parceiros na prefeitura, várias secretarias nos apoiaram e a gente conseguiu, a Secretaria de Comunicação, o gabinete, conseguiu revitalizar a Concha e colocar a Concha em condição de uso. Fizemos uma revitalização com o apoio lá do CONFAL, Conselho do Patrimônio Histórico, porque lá é um patrimônio, a abordagem lá tem que ser feita de forma lisa, né? Fizemos essa revitalização. E os outros palcos, em parceria com a BCZ, em parceria com a Sertrim, dando oportunidade, dignidade para os nossos artistas estarem num grande palco, com um grande público e público que vai consumir o produto deles o ano inteiro. Então a gente potencializou o festival gastronômico, a parceria nossa, e essa semente foi brotando, a árvore foi crescendo e já dando frutos e a gente foi coletando. Esse é o momento que a gente vive na cultura, em todos os setores da cultura. Na artes plásticas, né? Revitalizamos a Galeria Raquel lá dentro da sede da Fundação Cultural para artistas, inclusive internacionais, já exporam seu material. No próprio gabinete da prefeita, que recebe empresários do mundo inteiro hoje, né? Que vem aqui da América Latina conhece a nossa cultura lá, reunidos com a prefeita na R1, no gabinete dela, abordagem artística com os artistas nossos aqui, valorizando o que a gente tem de melhor. Revitalizamos o nosso acervo de artes, né? No caso da arte plástica. Acendemos o teatro novamente, demos oportunidade, né? Mesmo com o Vera em dificuldades, as atividades cênicas acontecem no teatro experimental e tem sido um sucesso. Estou só lembrando de algumas ações, são muitas ações, não lembro de todas, para você entender como é que foi a revitalização da cultura em Uberaba. Potencializamos o que a gente tinha, que é o nosso ouro lá dentro, que é a Escola de Cultura e Arte, tudo que a gente tem de cultura arquivada, de exemplificação, notório saber, expertise cultural, nós oferecemos de forma gratuita no ECAL, Escola de Cultura e Arte Uberaba, 780 alunos lá, é livre de toda a idade e gratuito, entendeu? A ideia é nós expandir, porque a procura existe para mais 700, 1.500 alunos, a gente tem capacidade de atender, não temos agora, porque nós não temos um prédio próprio para expansão. Onde? Funciona na rua Martim Francisco, ali no fundo. Esquina com a Padre Não, quase na esquina com a Padre Zefino, do lado esquerdo ali. Revitalizamos e potencializamos a nossa orquestra municipal, né?
nos moldes de criar uma nova formatação para o processo seletivo para integrar. Estamos revitalizando agora a Orquestra Jovem, que é a fonte de ascensão para a Orquestra Municipal. Os que detêm o notório saber da orquestra, os professores, dão aula tanto no ECAL, como também na Orquestra Jovem, potencializando. É uma parceria com o Conservatório Estadual Renato Frateschi. Então, a gente juntou, né, forças. Então, cada um colaborou e a gente está avançando. O Renato Frateschi entra aqui com a capacidade de descoberta. A gente descobre os novos talentos com capacidade e o Conservatório lapida. E assim a gente está fomentando a juventude a vir para dentro desse processo cultural e evitando aí problemas sociais maiores aí com... Dentro desse projeto que você falou agora, o Circo do Povo. Sim, vou chegar lá. O Circo do Povo é minha paixão, né? Mas eu vou chegar lá. Então, falamos do ECAL, falamos da Orquestra Municipal e agora vou falar do Circo do Povo. O Circo do Povo é um bem imensurável em grande valor social, em grande valor na função inclusiva dele, né? Hoje, a maioria dos nossos professores, todos vieram do circo, das oficinas do Circo do Povo. Hoje nós temos um dos maiores agentes culturais de Uberaba, que é o TOI, nasceu no circo. Foi descoberto pelo professor Antônio Carlos, que Deus o tenha, e agradeço muito a experiência e o que ele fez na cultura, e a gente tenta tocar o bar no Circo do Povo. O Circo do Povo foi inaugurado na época do governo Wagner do Nascimento, dando um valor gigante, né? Dando essa casa. O Circo do Povo é a prefeitura na periferia, tratando de arte, tratando de inclusão, tratando de convivência familiar, porque influencia na casa, então tá lá a mãe com os filhos e os pais convivendo dia a dia com o negócio do Circo do Povo. Então o Circo do Povo é essa ferramenta. Hoje, fisicamente, o circo não está de pé, porque nós sofremos um dano na última chuva de granizo, nós estamos tendo que revitalizar ele inteiro. Mas vou te dar um dado interessante, que o circo se reinventou. E isso é o grande lance, é apaixonante isso. A turma do circo se reinventou de forma híbrida e foi para dentro das escolas municipais, das escolas estaduais, das escolas particulares, das instituições de acolhimento. Nós atendemos em 2023, 2022, 20 mil alunos. Cresceu tanto a demanda, nós estamos hoje no 5º mês, né? Já são 8 mil alunos atendidos pelo Circo do Povo só nesse período. A ideia é que a gente chegue em 2023 com 40 mil alunos de todas as redes municipais, estaduais e universidades com o Circo do Povo. A demanda é alta, nós temos fila de espera lá de instituições esperando para marcar a data para que o Circo do Povo esteja lá interagindo com eles. Então, o Circo do Povo faz um trabalho estupendo. Então, o Circo do Povo faz educação patrimonial para que as pessoas preservem a nossa história, o patrimônio histórico. Isso. Que é muito bacana, o professor Gustavo, com o Toy, com o Tid, toda a equipe do Circo do Povo junto, fazendo essa abordagem para despertar o sentimento nas crianças de cuidado com o bem público, cuidado com o patrimônio. Então, aquela história precisa ser preservada, porque é a partir daquela história que a gente vai poder passar a nossa evolução, de como chegamos à nossa evolução. Isso é muito importante. Isso fez parte e é parte integrante, primordial, no projeto Geoparque. Depois eu vou linkar tudo com você no final, para dizer o tanto que é importante a nossa preservação patrimonial histórica, a nossa manutenção e preservação de todos os nossos bens materiais e imateriais, essa cultura, catira, folia de reis, congado, todo esse calendário cultural que é tombado, o hip hop no Uberaba é tombado, cultura LGBT é tombada. Então, para proteger isso, para mostrar a evolução do nosso povo. E isso qualificou para a gente estar lá na rede da Unesco, como cidade antirracista, como proposta de Geoparque, que eu tenho certeza, meu coração não mente, que nós seremos um território Geoparque, o primeiro de Minas, um dos maiores do mundo em potencial, porque nós temos aqui a geologia, afloramentos aí com mais de 100 milhões de anos aqui, contando a história. Nós temos o maior dinossauro das Américas retirado aqui em Uberaba, que é o Uberaba Titã, ali na Serra da Galva, perto da 050. Nós temos Peirópolis, a maior fazenda paleontológica das Américas, entendeu? Hoje nós já funcionamos como Geoparque, só que tinha Chancela. Funcionamos como Geoparque aqui, territorial, dentro do Brasil, né? Com as nossas potencialidades, que são a paleontologia, a geologia,
o Chico Xavier como um ícone, né, mundial dentro do segmento dele, e a evolução da genética zebuína, o zebu, aqui dentro, que Uberaba é a capital mundial da evolução zebuína. Então, que é o responsável por 78% da carne consumida no mundo é raça zebuína. Então, esses valores vão ser todos potencializados. E a cultura está aqui. Porque se eu não conto a história, não existia. Se não tem um contador de história e a preservação, não falava o porquê da influência do zebu na criação da nossa cidade, a evolução da nossa cidade partindo do recurso proveniente da criação de gado, entendeu? Então, tudo isso está linkado. E aí você olha para o contexto geral, você fala, não, Uberaba é uma cidade de potencial turístico internacional. E é mesmo. E a chancela vai vir só para consolidar isso e dar a oportunidade disso tudo, essa riqueza ser distribuída e mudar a vida sua, minha, de todo mundo que está nos assistindo agora, entendeu? É questão de explorar isso, né? Essa questão da formação, ela é muito importante. Eu tenho visto muito, aí você falou do professor Gugu, vejo muito ele falar dos projetos que eles têm apresentado nas escolas, para as crianças e tal. E uma das coisas que eu sempre, até conversava com o Miguel, lá do Arquivo Público, sempre eu encontrava o Miguel, a gente sempre trocava uma ideia, a Raquel também, Blancato, a gente sempre trocava uma ideia, tá? Uma vez até a gente trocou uma ideia sobre colocar umas plaquetinhas nos ônibus, explicando por que rua tal, por que rua não sei o que e tal, entendeu? Seria uma ideia legal levar esse projeto para frente. Legal. Você colocar nos bancos dos ônibus ali, fazer parcerias, né? Ó, por que rua Arthur Machado? Por que rua Tristão de Castro? Quem é esse? Quem é aquele? Porque a gente vê, assim, às vezes, minha esposa é professora e outro dia ela chegou com uma tarefa, os meninos chegaram com uma tarefa em casa, que eles passaram e os meninos procuraram, né? Precisava saber quem foi esse, quem é aquele e tal. Então, assim, aí, às vezes os pais não sabem. Tem muito pai que não é daqui, tem muita gente que está chegando em Uberaba agora, né? Então, Uberaba cresceu muito e isso aí fez muita gente, né, migrar para cá. Então, de repente, assim, seria interessante a gente pensar em projetos assim. E eu vejo que esse projeto do centro, né, aquela Reviva questão Centro. Reviva Centro, contar aquela história daqueles casarões e tal, isso é muito legal. Então, esses projetos todos que vocês estão desenvolvendo, assim, conta um pouco aí como é que nasceu essa ideia, principalmente essa questão do centro ali, de contar aquelas histórias. Como é que... Nasceu pelo abandono da pauta política e entrada de finca na pauta técnica. Quando a gente, lembra que lá atrás eu falei para você que às vezes a atenção política influenciava direto na administração da Fundação Cultural. Quando a prefeita Elisa abandonou a pauta, essa pauta corriqueira, rasa, de discussões partidárias e tal, e passou a tratar de política estruturante, a Fundação Cultural se reinventou. E nesse espírito eu consegui trazer para toda a equipe da Fundação Cultural, os efetivos e aqueles que estão entrando agora, o fazer isso a muitas mãos. Então a gente tem um grupo de trabalho onde a gente celebra toda semana planejamento, aonde nós estamos no nosso planejamento, o que pode ser anexado no nosso planejamento. E isso nasceu naturalmente com os que têm um notório saber lá. Como você falou do professor Gugu, um grande historiador. A Maria Tereza é uma grande arquiteta que vislumbra a valorização da arquitetura de época, entendeu? Passaram por ali grandes historiadores e largaram um patrimônio para nós ali muito bacana. Então, a gente vê todos, o Paulo Miranda chegou com a visão artística dele, como é conhecido internacionalmente, com tudo aquele conhecimento, somado à experiência que o Alexandre já tinha nos departamentos da Fundação Cultural. Chega eu com a vontade de fazer o artista ser valorizado, recompor tudo que o artista perdeu. A gente juntou tudo, juntou a comunicação nossa, a Karine e Miguel que veio, a cultura precisa de ajuda, eu estou aqui disponível para isso. Juntou a Márcia Otaviano, que é uma expert em captação de recursos e valorização das potencialidades. Então a gente foi juntou o pastor Luiz, que queria aprender e tinha vontade, juntou a Maria Badia Vieira da Cruz, que conhecia muito de cultura afro e também de política antirracista, juntou a Lucimira Reis, que conhecia muito do guarda-chuva LGBT a nível nacional, mas precisava avançar aqui no Uberaba e nós estamos fazendo. Então a gente juntou tudo isso e falou, vamos trabalhar todo mundo em conjunto. Então é um bando de formigueiro. É um formigueiro, nós somos um bando de formiga operária na cultura. A gente se junta para ajudar quando o problema aparece e a gente se junta para celebrar e criar planejamento para avanço na cultura. O nosso tempo é curto, eu precisava preparar a cidade, a cultura, pelo menos o setor cultural, para que os historiadores da Unesco chegassem aqui e encontrassem conteúdo.
e assim aconteceu, e assim nós vamos avançar cada dia mais. Essa questão, você falou do Chico Xavier, eu acho que o Chico Xavier é muito pouco explorado. Sim. Muito pouco explorado ainda. Né? Houve um avanço, aí está havendo agora, estão acontecendo algumas coisas que devem melhorar isso, mas ainda segue sendo assim pouco perto do que poderia ser feito. Que projetos, além desses que você citou, tal, voltados exatamente para o Chico Xavier, para aquela questão Chico Xavier? Porque o turismo religioso também é um turismo que atrai muita Sim. gente, né? E aqui a gente sabe que o túmulo do Chico atrai muita gente e tal, como a gente sabe outros lugares aí que tem outros líderes também religiosos que atraem também, né? Então, o que está sendo feito nesse sentido? Muita coisa, graças a Deus. Eu acho que essa serenidade do Chico, né? Essa humildade do Chico, eu acho que fez com que tudo acontecesse no tempo certo. Quem trabalha com o evangelho, culto do lar, espiritualidade, sabe que os exemplos que o Chico deu é de não atropelamento, há muita coisa aconteceu. Primeira coisa que aconteceu lá, uma das coisas que aconteceu logo que nós entramos foi a defesa da Casa da Prece, que existia a possibilidade dela ser comercializada, e a prefeita Elisa intercedeu, nós intercedemos, sensibilizamos o herdeiro Eurípides para que ele aguardasse um tempo que nós ia construir uma política. A espiritualidade agiu, uma casa espírita adquiriu o imóvel, porque é um bem que ele precisava, ele precisava do recurso, e manteve do jeito que está, acontecendo os mesmos trabalhos mediúnicos, o mesmo avanço da doutrina, do jeito que o Chico fazia, está lá, com a casa João Zerdo, a Roberta e o seu esposo tomando conta da casa. Então, eu trato as questões do Chico da maneira que ele trataria se ele estivesse no meu lugar. Então, o meu pensamento é esse, no caso, como gestor. E eu consegui influenciar todos que trabalham comigo nesse sentido. Então, resolvemos o problema da Casa da Peça. Isso já deu um upa para nós, assim, Agora, o que nós temos para avançar? Já vinha um trabalho sendo feito de um projeto anexado na Lei Rouanet para a revitalização museográfica do Memorial Chico Xavier, para estar no contexto do Geoparque com capacidade e nível para receber os turistas internacionais, para conhecer a história do Chico Xavier. Então, o memorial está sendo feito. É a primeira lei com esse grande lei Rouanet executada, vai ser a primeira lei executada aqui, é a primeira que já captou esse valor nesse sentido. Então são 3.800.000, nós já temos 2.600.000 captados, 3.567.000, nós já temos 2.650.000 captados, faltando pouco agora. O secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rui, abraça a causa junto com a gente, e a prefeita Elisa também, e as empresas agora estão aprendendo a investir no nosso patrimônio, já visualizando o futuro. Então a gente teve várias empresas, várias mesmo, Usina Uberaba, Alta Genéticas, a CMAA, Mineradora de Belo Horizonte, veio pelo sistema FIENG, a Fardas, o Bifol, são várias empresas aqui, eu posso até estar errando porque eu não tenho esses dados aqui, mas são várias empresas fazendo aportes substanciais para que isso aconteça. Então o Memorial Chico Xavier. E agora, ontem, acho que agora, na semana que vem, a gente assina a ordem de serviço para a reforma predial. Vão ser investidos mais de R$1.300.000 na reforma predial, porque o prédio merece. É um prédio de arquitetônica ousada, tem algumas coisas que precisam, e eu venho degradando ao longo do tempo, nós vamos fazer para receber esse grande projeto de 3,5 milhões museográfico. De 17 a assinatura. Tá falando. Então, se você me permitir. Não, claro. Ouro Fino, Usina Uberaba, Native, Cedro Mineradora, CMA, Alta Genética, CBMM de Araxá, a Fardas aqui em Uberaba, a Ubifol. E esse projeto de museografia é feita pela Expomos, que é uma empresa brasileira, mas que cuida de museografia no mundo inteiro, com muita competência, uma das maiores do mundo. Então, o Chico Xavier vai ter a notoriedade que ele merece, a história do Chico, linda, maravilhosa. Ele que é o mineiro do século, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e realmente precisava de ter sido feito. E as coisas estão vindo feitas nessa graduação que eu te falei. Já o outro lado, né? Foi uma coisa muito legal que aconteceu, foi uma projeção da imagem do Chico na igreja da Abadia. Todo mundo falou, só o Uberaba para fazer uma coisa dessa, né? Porque assim, nesses tempos, ainda mais nesses tempos de conflito religioso, essa coisa toda que a gente parece que está voltando para a Idade Média, a gente viu isso acontecer em Uberaba e todo mundo aceitar numa boa, né?
E aí Uberaba também tem suas igrejas também. Com né? certeza, história bonita. Igrejas demais. muito bonitas e também com muita história, né? Nós temos ali a Santa Rita, São Domingos, e né, tem Santuário da Nossa Senhora da Badia Isso. Padroeira. Tem aquela do Nossa Senhora das Dores também, lá, A Capela da Nossa Senhora das Dores histórica, a Igreja Então, São Domingos mesmo é um patrimônio. Tem coisas muito bonitas É uma aqui. cúria metropolitana, né? São várias coisas também que podem ser também são inseridas nesse contexto histórico, sim, são grandes, são essas casas históricas e os prédios de igrejas que contam a nossa vida, contam a nossa história. Eu estava vendo lá ontem no Paço Municipal as reformas da Praça Rui Barbosa, da Igreja Matriz, da transformação da Igreja Matriz, desde 1856 até antes ainda, de quando da história. Eu não sei, me lembro de recordo agora que a Covid comeu um pouco da minha memória. Mas o turismo religioso, baseado não só no Chico, mas também no que já acontece, né, com a Igreja da Badia, a Igreja Nossa Senhora da Badia, Nossa Senhora da Aparecida, a Igreja Santa Terezinha, a Igreja São Domingos, a própria Santa Rita, que é o nosso Museu de Arte Sacra, é o único imóvel tombado pelo IFAM em Uberaba, é a Igreja Santa Rita. Já visto a importância da Igreja Santa Rita na vida nossa e na vida do Brasil também, né? Outra questão cultural também que eu acredito que vocês devem estar é a questão do Mercadão, né? Que também Sim. é uma questão que tem muita cultura ali, muita coisa inserida ali no entorno ali todo, né? Sim. Mas, assim, como eu sei que você tem... Gente, eu vou correr porque o tempo dele é que é curto, porque quando ele vem ver pobre, ele vem com um tempinho assim. Quando ele vai no Chico, ele fica 2 horas. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Mas vamos lá, eu vou te perguntar uma coisa aqui agora, que é o seguinte. Várias pessoas me procuram, às vezes, falam assim, cara, você tem amizade com o pessoal lá, tá? Eu tô querendo aí, eu tenho 1.500 poesias, e eu quero lançar um livrinho, então como é que eu faço para conseguir um apoio na Fundação Cultural? O outro chega e fala assim, não, cara, eu tenho um romance pronto aqui, eu queria fazer. O pessoal, principalmente a literatura. A literatura é um tipo de arte assim, que a gente vê pouco falado, pouco explorado. Sim. Né? Até quando a gente estava falando da Concha, você também lembra disso, quando na época da Concha, lá no começo, lá não era essa coisa toda que é hoje não, mas às vezes era uma iniciativa até assim, né? Mas dos artistas Concha mesmo, literária. Que tinha a Concha, né? Que o pessoal fazia os varais de poesia e tal. Também tinha pintura, tinha essa coisa toda lá, que era muito legal. Também uma coisa que poderia voltar, o pessoal expôs suas pinturas, expôs sua arte ali. Já tem, corredor cultural já tá. Né? Já tem hoje, vejo lá várias... Agora sim, mas assim, essa questão principalmente, como é que a pessoa procuraria esse apoio? Seria naquele cadastro que você falou também, a mesma coisa? Ou essa parte dos literatos aí no caso é outra história? Como é que seria? Tem períodos para eles fazerem isso? Como é que eles buscam esse apoio? A literatura tem vários segmentos dentro dela, como você falou, poesia, romances, contos, prosa, né? Então, durante a pandemia, nós tivemos aí um encolhimento desse setor por conta da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, são vários idosos, é onde eu busquei a fonte para nortear isso. Mas aí agora, e avançamos também para o núcleo de literatura dentro da UFTM, estamos convidando agora, nós estamos na reestruturação, criando um grupo de trabalho para elaborar um edital mais amplo e específico, porque qualquer um artista pode apresentar um projeto literário lá para nós, ou para a Fundação Cultural, ou para o Arquivo Público, e a gente fazer uma análise geral dessa obra. Agora, eu não tenho notório saber para poder fazer uma análise literária daquilo, se a gama literária ali, né, qual que seria o recurso certo para ser investido naquela obra. Então, o que nós estamos adotando? Que os artistas tragam os seus projetos. Eu queria fazer publicar meu livro de contos. Eu queria publicar o meu livro de poesia. Traga os projetos, nós vamos ter uma banca analisadora em parceria com a UFTM, com a parceria com a Uniub e nós estamos propondo isso para a Uniub e com a Academia do Triângulo Mineiro de Letras, fazer uma análise desse material e fazer um resgate. A Academia fez, não tem muito tempo, publicou um livro maravilhoso de contos, né? Inclusive com recursos oriundos aí da lei de incentivo ao artista, né? Que a gente revitalizou, outra coisa que ele quer fazer, nós revitalizamos a fundo, tiramos todos os acidentes que a gente tinha lá na nossa prestação de conta do passado, colocamos tudo em dia. Hoje nós temos condição de receber no Fundo Municipal de Incentivo ao Artista
recursos de toda e qualquer natureza. Então é isso. Nesse momento agora, eu não tenho um edital específico, senão eu teria que criar um edital para contos, um edital para romance, um edital para... Entendeu? Então agora nós queremos os projetos, traga. Porque a gente percebeu que são um volume razoável, mas não é um volume alto para que a gente faça um edital. Então pode ser que a gente vá abraçando os projetos de acordo com o conteúdo que aquele projeto tem. Entendeu? Com os pareceristas que a gente tem lá, que é isso que eu te falei, uma banca que vai ser analisadora, o FTM, a Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Nesse momento é assim. E a gente conhecendo mais, a gente vai avançar, como avançamos em outros setores lá. Tá me lembrando ali, gente, para não esquecer que o site já está no ar, é zebubet.com.br. Quem gosta de apostar, o Cássio que gosta de futebol, ontem ele ia apostar no Corinthians, então ele já ia tá perdendo dinheiro. Mas quem gosta de apostar, futebol, basquete, né, o que quiser, zebubet.com.br, tenho falado aqui, o site já está no ar, já pode começar a apostar. Esse fim de semana aí tem jogo de tudo quanto é jeito, então vocês podem apostar à vontade. E o Zebubet está vindo aí com a novidade de aceitar a aposta no cartão de crédito. Então você pode arriscar e deixar para pagar depois. Então assim, é um negócio interessantíssimo, mas é legal. Então zebubet.com.br, pode acessar lá que vocês vão ver aí. E tem escritório em Uberaba, depois você tem onde, né, lá, se quiser tirar alguma dúvida e tal, você pode procurar os meninos lá, que é um diferencial muito grande, porque a maioria desses sites de aposta é tudo lá não sei aonde, né, e tal. Esse aí não, tá aqui em Uberaba, então tá aí. Cássio, como o seu tempo é curto, pra gente fechar, eu queria que você desse uma das coisas que eu vejo muito, eu discuto muito, até um xará seu me parou outro dia e me falou que eu estava puxando o saco da prefeita, porque o Túlio Reis esteve aqui e falou que se ela fosse o Anderson Adalto, ela não apanharia tanto quanto ela apanha, né? E aí o seu xará falou, eu não gostei de vocês falarem que ela apanha só porque ela é mulher, porque realmente não tem. Mas agora falando de você como político mesmo, assim, vendo a questão da política, você de toda forma, todos nós somos né, até eu brinquei com o Túlio Reis quando ele esteve aqui, e eu coloquei lá na chamada dele ex-político, né? Aí ele chegou e eu falei, porque não existe um ex-político, né? Porque o homem é um animal político. Né? É um animal político. Então, assim, agora, falando assim, no geral, você acha mesmo, hoje vendo o governo Elisa, você falou aí, você tem um conhecimento muito grande de todos esses governos que passaram, os seus legados, também as suas falhas, a Elisa também tem as falhas dela, Com o seu, certeza. né, vai ter, não tem jeito de ser, todos os governos têm, e ela tem seus, mas eu falo, agora falando da questão da cultura, você acha que realmente esse governo pode se, encerrando ali o seu mandato na Fundação Cultural, pode chegar e falar assim, não, nós tivemos avanços reais, nós podemos apresentar avanços reais e tal, e existe uma diferença muito grande do que era feito antes, ou não, hoje a coisa continua da mesma forma, como sempre foi feita. Queria que você desse agora a sua visão aí da questão política da Fundação Cultural também. O que mudou nessa gestão, na gestão da Fundação Cultural? Você falou muito aí agora há pouco. Primeiro, arrumamos uma casa ali, colocamos tudo em ordem, hoje nós temos condição de receber de qualquer recurso de qualquer lugar e tal, porque pelo jeito não tinha antes. Queria que você falasse um pouco disso. Que legados Cássio Facuri vai encerrar hoje, vai ser candidato a vereador e vai deixar a Fundação Cultural. Você não perdeu a oportunidade de dar um cutucão. Não, então assim, vai ser candidato a vereador e vai deixar a Fundação Cultural. Aí vai fazer lá o seu comercial. Então, qual que é o legado da Fundação Cultural? Primeiro, irmão, eu não vou ser candidato, porque eu acho que já tem muita gente boa que pode ajudar e eu quero continuar ajudando aqui da maneira que eu estou fazendo. Se em algum momento a sociedade entender que precisa que eu vá para algum cargo eletivo, para ajudar, para levar, eu estou em fase de aprendizado ainda, estou conhecendo muitas estruturas. E eu vejo esse ambiente político muito deturpatório nesse momento que nós estamos vivendo agora. São intolerâncias, são falta de respeitos, né? Eu falo que só vou ser falar político. A verdade, às vezes. Eu sempre falo que só vou ser político o dia que eu puder ser presidente do mundo. Presidente do mundo, né? Aí eu vou querer ser político. Agora, então, de outro jeito, não. Meu coração, eu só faço o que meu coração manda. Aprendi isso desde criança com meu pai. Meu pai falava para mim que eu nasci com um carimbão você nasceu formado artista. Então, alguns medem a minha arte pela régua deles, eu meço do meu coração. A régua que mede a minha vivência, a minha arte é o meu coração. Então, eu quero
deixar o que eu gostaria que outra pessoa estivesse lá fazendo por mim. Então, eu acho que o grande legado é de mostrar para os gestores que vierem no futuro, que seja Elisa ou que seja que continuar a Elisa, com certeza vai avançar, né? Porque é o que ela quis, foi desenhado conosco junto, é a atenção. A atenção desde lá da criação das diretrizes orçamentárias, para que a cultura tenha o seu repasse, a conscientização da população para entender que o agente cultural é ser como qualquer outro. Aquela discussão de que o dinheiro que foi usado no carnaval, no aniversário da cidade, poderia ter sido usado na reforma da UPA, precisa abrir a cabeça das pessoas e entender que o garçom, o técnico, o músico, o decorador, o ambulante, o balconista que trabalha no evento, o eletricista, o montador, o carregador, são seres como qualquer um de nós, né? Paga imposto como qualquer um de nós e trabalha num segmento que precisa ter o respeito como de todo mundo precisa ter. Então, o legado que nós temos é essa virada de chave para mostrar o quanto importante a cultura é na nossa cidade e quanto é bom você investir na cultura. O Sebrae está com uma proposta que nós vamos fazer junto de mostrar que cada real, né, uma tabela de economia criativa, de quanto cada real investido na cultura traz na cadeia do trade da cultura de volta para dentro do PIB da cidade. Nós tivemos alguns dados aí no aniversário da cidade e no carnaval, em torno de R$1, R$1,80 de volta para dentro da economia da cidade. Então, quer dizer, nós estamos dando 0,80 de lucro por cada real investido na cultura. A movimentação, nós ainda precisamos de alguns dados que a gente tem hotelaria, a gente tem restaurante, alguns dados não são, mas bem aproximados, transporte a gente tem, o consumo direto no evento, venda de gastronomia, venda de movimento. Mas a gente precisa entender que tem o lojista que precisa, o cabeleireiro que também se beneficia do grande evento, entendeu? Tudo isso. Então, a cultura precisa ter o respeito devido a ela e os investimentos necessários dentro da lei orçamentária do município para que a cultura seja essa bomba propulsora de oportunidade. Tudo que você falou lá no começo, imagina você sem uma nota musical na sua vida, imagina você sem um livro para você ver. Imagina sem a arte do escritor escrever a matéria jornalística, se ele não tiver uma sensibilidade, ele transforma a vida das pessoas, a notícia do jeito que ele quer. Vou te convidar para ler um texto meu, tá? E quem quiser ver, tá lá nas minhas redes sociais. Desculpa, mas eu sou de humanas. Foi quando falaram isso, né, tal, que iam investir só nas outras áreas, que investimento na área de humanas não valia a pena. Aí eu escrevi e até falei sobre isso. Falei assim, daqui a pouco o pessoal vai sentar num bar, tá? E quando fala de dor, tá sentado no boteco, uma prosa, tá ouvindo o Cássio Facuri tocar lá e tal. Mas se eu falar de dor, a única dor que vai poder falar é uma cólica de rins, que não tem dor de amor, não tem mais nada. Então imagina que mundo seria esse, né? Então assim, as pessoas não têm noção da importância disso que a gente está falando aqui agora, o quanto isso... E além do que, tem que entender também o seguinte... Se existe uma verba, né, se existe uma emenda ali que é para cultura, que é para, né, para educação, para outra, ela não pode ser usada para a UPA, ela não pode ser usada, né? Então as pessoas têm que entender isso e eu acho que os comunicadores têm que cumprir esse papel também, de ajudar nesse sentido, né? Sim. Apesar que a gente vê gente que inclusive está dentro do sistema, tem ciência disso e usa isso para se promover. São as toxinas naturais, né, inseridas no processo político, né, irmão? Então, assim, eu acho que isso que você acabou de falar é muito importante. Esse legado, essa questão, quando eu te perguntei de legado, é exatamente isso. A gente vê hoje, como você falou, o técnico de som, vê o músico e tal, os caras que também passaram dificuldade pra caramba, velho. Os caras também passaram um aperto aí, né, danado. E hoje você vê os caras felizes, os caras, né, tocando, levando a vida deles aí, e aquilo é um trabalho para eles. Né? O cara não chega para tocar, você não chegava para fazer um show, não, vou pegar o violão, não, vou lá agora. Quanto? Você não ensaiava? Opa! Você não tinha que investir em equipamento, lógico, então, assim, isso tudo, manutenção, corda, tudo. De 2 em 2 shows você tem que trocar a corda do seu instrumento, você tem que comprar um microfone bom, você tem que, não. É inúmero, se eu não for falar isso aqui. Mas eu acho que, você falando de legado, né? O grande legado nosso é a transparência que a cultura tem hoje. Desde a fonte, de onde vem o recurso para a cultura e da onde ela é aplicada e as possibilidades que pode acontecer. Nós estamos lutando para largar esse legado lá e vamos largar também o legado da iniciativa privada do Uberaba, os empresários entender que existe uma lei de incentivo municipal ao artista
que ele pode destinar um percentual lá do seu imposto gerado pela sua empresa para a cultura, como também pode para assistência social, como também pode para o esporte, a cultura também está ali. E é uma força transformadora, né? Como o esporte é também. A cultura também é uma força transformadora. Então, o legado que a gente quer é isso, fazer com que a Fundação Cultural tenha um pé na iniciativa privada, é uma vontade, é uma gana da prefeita Elisa, para também facilitar a vida do poder público em outras questões, né? Hoje, são muitas as demandas que foram transferidas para a gestão municipal que complicam a vida de gestão financeira da cidade. Mas não havendo transparência, não havendo corrupção, a gente vai conseguindo no boca a boca mudar a mente das pessoas. E aproveitando que você tem um grande canal, a gente elevar um pouco do diálogo político para as questões estruturantes e não ficar na razoabilidade que está tendo aí, discutindo questões tão tóxicas aqui. Esse dia para trás eu falei num grupo, me sinto mal, às vezes, vendo algum... A gente tem que estar ali, porque nós estamos naquele grupo ali, no meu caso, eu estou em vários grupos políticos, que eu sou a porta de entrada da necessidade da população através daquele grupo, e eu acho bom aqueles que pontuam, mas eu acho ruim quando xingam, eu acho quando elevam para o lado da pessoalidade, não da coletividade, trazendo essa discussão rasa, que vai gerando essa toxina que a gente vê, essa intolerância, vai da intolerância, falta de respeito político, falta de respeito com a cor da pele, falta de respeito da opção sexual, falta de respeito com o ser humano de uma maneira geral, tudo com interesses rasos, entendeu? E aproveitando que a gente está falando de cultura, eu sempre quando vejo essas coisas, eu lembro do Caetano, quando ele fala que estive no fundo de cada vontade encoberta, e não vale um caminho sobre o sol, né? Mas aí, gente, agradecer mais uma vez aí, pedir para vocês se inscreverem no canal da Folha de Uberaba, lá no YouTube, o Pode Prosear vai continuar. A gente vai começar a colocar também no Instagram da Folha, porque aí os seguidores do Instagram e do Facebook, né, a gente tem um público muito grande. O YouTube a gente tinha dado uma parada, a gente está voltando agora, então a gente está refazendo esse canal. Preciso muito que vocês se inscrevam lá, ajudem a gente, passa para o seu agora, como ele falou que agora, fala para o outro ali, que fala para o outro, que fala para o outro, e a gente vai chegar lá. E aí, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Desculpa ali, viu, Carlinhos, que você está aí meio apavorado com a questão de tempo, tem compromisso ali e tal, mas a gente... Aqui, o convite está aí, a hora que você quiser vir aqui falar, o pessoal da Fundação Cultural, quem quiser, o Gugu, a turma lá toda, quiser vir aqui bater papo, tal, vai ser um prazer receber. Falar de cultura vai ser sempre bom. O dia que você quiser trazer o violão também, com certeza, na sexta-feira, para a gente falar de música e falar de outras coisas, vamos fazer aqui. Então tá aí o convite. Aí, o espaço é seu agora, fica à vontade. Quero agradecer, né, ao meu amigo e irmão Moser e a toda a equipe aqui que está, porque aqui para trás, você está vendo o nosso resultado aqui, tem muita gente ali por trás, eu esqueci o nome da Carla. Carla, obrigado, viu? Obrigado a todos que estão nos assistindo. As minhas considerações são até breve, né? Porque eu espero voltar aqui e utilizar esse canal para trazer muita informação para vocês, para que vocês entendam que a cultura é transformadora. Quando eu publico lá a hashtag Uberaba Cultura não para mesmo, que a gente trabalha de sol a sol, é sábado, domingo, feriado. Nós estamos lá na Concha, nós estamos em todos os cantos e durante a semana nós estamos estruturando o que vai acontecer no final de semana, nós estamos buscando um planejamento para o próximo ano e para a próxima década, dizer que o nosso Plano Municipal de Cultura é riquíssimo, ele está à disposição de toda a população para vocês avaliarem o nosso trabalho da cultura e ver como a cultura avança seguindo esse plano. Então, eu faço o convite para vocês, a porta da Casa da Cultura na Praça Rui Barbosa 375, aberta, com exposições na galeria, com interação. Nós estamos lá com educação patrimonial ao vivo. Se você quiser necessitar de um guia ali no entorno do núcleo histórico de Uberaba, o professor Gugu está lá. Ontem nós tivemos um marista com vários alunos do colegial, do segundo colegial do marista, visitando, conhecendo a estrutura e levando essa informação para dentro de casa. Isso é muito legal. Agradeço. Pode prosear, de primeiríssima linha, sucesso do fundo do coração. Quero que mais oportunidades como essa cheguem à população para a gente elevar o nível da discussão. Com certeza. E vamos prosear outras vezes. Com certeza. Obrigado, viu, gente?